Que coisa pior do que você conviver e ficar com uma dor, assim, gente, que não passa. Ou que passa com a medicação e você para a medicação, ela volta. Aí é complicado, né? Hora do nosso quadro Vida Sem Dor para trazer solução para esse problema. A gente vai conhecer hoje como é que o avanço da medicina e também essa transformação para vários tratamentos de pacientes que convivem com dores crônicas e precisam descobrir que, em alguns casos, a cirurgia pode ser o caminho para essa vida sem limitações. A gente aqui está no estúdio com o nosso neurocirurgião, Dr. Erickson Bonifácio, mais uma terça. Doutor, boa tarde. Seja bem-vindo ao Chega Mais. Quando a gente fala em dor crônica, começando a explicar ao pessoal, daqui a pouquinho a gente entra nas cirurgias, a gente está falando que tipo de dor, doutor? Então, primeiramente, né, boa tarde. A dor crônica é aquela situação que o paciente tem uma dor há mais de 3 meses, a dor que persiste. Então, ela já criou um mecanismo de sustentação daquela dor. Mesmo que você tenha algo que seja plenamente tratável, o mecanismo da dor fica amplificado e essa dor começa a ficar de difícil tratamento. Mas aí, a pessoa pode ter uma doença de coluna que é cirúrgica propriamente dita, ou que é plausível para algum procedimento minimamente invasivo para alívio da dor, principalmente quando não melhora com o tratamento clínico. Cirurgias para tratar essas dores crônicas, elas evoluíram e a gente precisa trazer essa evolução, até para trazer também tranquilidade para os pacientes, não é, doutor Erickson? Exatamente. Então, hoje nós temos técnicas minimamente invasivas, procedimentos que a gente pode não usar o termo cirurgia, são procedimentos pouco invasivos. Existem os bloqueios que funcionam como teste de origem da dor, Tem um uma arte aí, alívio. inclusive, né? Radiofrequência, Isso, exatamente. A gente colocou ali primeiro a radiofrequência, primeiramente sobre o bloqueio e infiltração, anestésico, anti-inflamatórios, corticoides, que você vai lá, você identifica o local da dor, alivia, tira o paciente de uma crise. Mas a radiofrequência, com o procedimento da risotomia, a gente consegue fazer uma dessensibilização daquele nervo que está transmitindo a dor e tem um alívio da dor por mais tempo. Então, enquanto o bloqueio é mais para alívio temporário, é mais para a questão de identificar a origem da dor, a risotomia ela vai trazer um alívio mais prolongado e facilitar a reabilitação do paciente. Principalmente quando ele tem dor crônica na coluna, dor facetária, aquela dor nas costas, cervical, lombar, que você estende, dói, vive muito dolorido, travando, é uma boa indicação. Agora, endoscopia, a gente sempre imagina do aparelho digestivo. Agora, tem endoscopia da coluna. Isso é uma cirurgia vídeo assistida, né? Uma pequena cânula que entra na coluna, que a gente pode ver naquela imagem, você assiste, a gente já mostrou em outros momentos aqui. Foi importante colocar a endoscopia aí com radiofrequência e bloqueio, porque às vezes o paciente tem uma dor que não é plausível de tratar com a risotomia. É uma dor originada de uma hérnia que está comprimindo o nervo, precisa fazer uma descompressão. Então, com a câmera de alta definição, a gente consegue tratar uma hérnia de disco, um estreitamento, uma estenose na passagem de um nervo e aliviar aquela dor que o paciente tem, por exemplo, irradiada para a perna, aquela dor do ciático. Às vezes tem uma compressão lá. A vantagem da endoscopia, quando comparada com a cirurgia aberta, é a questão do corte, né? É menor incisão, menor trauma, geralmente a recuperação é mais rápida, o paciente tem alta no mesmo dia. Pode ser feita, inclusive, com anestesia local, sedação, você consegue fazer a cirurgia. Tem uma história também, não, você vai fazer uma bomba. Outro dia eu vi, não, vai lá fazer uma bomba. Eu digo, vai fazer o quê, gente? Aí para ele, depois eu fui entender, uma bomba de infusão intratecal, é assim que fala, doutor Erickson? Exatamente, geralmente aí é a bomba de morfina, né? Então tem síndromes dolorosas complexas, o paciente já fez várias cirurgias, teve vários traumatismos e ele não consegue ficar bom da dor e você não tem nada assim cirúrgico objetivamente. E aí o paciente melhora com medicação, geralmente usando dose alta. Você pode fazer um teste, passar um catéter, fazer uma infusão de morfina por alguns dias, ver se ele melhora. Se ele controlar aquela dor, não teve nenhum efeito colateral, a gente pode fazer um implante da bomba de morfina. Aí vai ficar um dispositivo jogando uma mínima quantidade de morfina no canal da coluna, que vai atingir inclusive a medula, o cérebro, e aí trazer o alívio da dor do paciente. São para situações mais extremas, é? Exatamente, mas tem pacientes, né, que precisam do implante da bomba de morfina. Outra opção seria o estimulador medular, quando a dor crônica, que é intratável, que não tem solução, ela é neuropática, pela lesão de um nervo que não se recuperou, o paciente ficou com dor, e aí o estimulador ele vai inibir a passagem da dor. O eletrodo, também colocado na coluna, ele vai fazer contato com a medula e fazer que ele reorganiza
aquela passagem do estímulo doloroso, fazendo o paciente sentir menos dor. Também é Pode uma ser técnica... necessário parafuso em algumas situações, doutor? Isso, aí vamos mais cirurgia de artrodese, como a gente já falou, né? Que você tem que fazer uma estabilização, parafuso ou uma prótese no lugar do disco, da coluna. Você vê naquela imagem lá que a gente colocou, né? Uma incisão maior, cirurgia aberta, a cirurgia minimamente invasiva, os 4 pontinhos. Com esses 4 pontinhos eu posso fazer, um ponto desse eu posso fazer cirurgia endoscópica, eu posso também passar um parafuso na coluna para estabilizar a coluna quando necessário. Então você vê que você vai trazer menos lesão tecidual, né? E minimizar o dano tecidual e facilitar a recuperação do paciente. Também são outras opções que temos disponível. Agora, lembrando, depende da indicação, se o paciente realmente tem indicação. Então, não é a questão o caso é cirúrgico, né? Tem que ver se a cirurgia está indicada de forma correta para aquele caso. Isso é tão importante que o doutor Erickson está trazendo aqui, várias alternativas cirúrgicas, mas que não é para todo mundo, então calma. Exatamente. Né? Vai buscar o especialista corretamente, para você ter a orientação correta, porque o diagnóstico diferencial é que vai trazer esse encaminhamento. É assim, doutor Erickson? Exatamente. Inclusive, se o paciente opera da hernia de disco, aí repete, doutor, fiquei com uma dor aqui no glúteo, por exemplo. Às vezes é uma contratura muscular reflexa, que vai precisar tratar na fisioterapia. Isso, doutor, não fiquei plenamente bom. Tem uma contratura muscular, tem que ter a participação na fisioterapia. Ou às vezes o paciente não fez a fisioterapia de forma adequada. Doutor, estou sentindo um formigamento. Não, o nervo está se recuperando. Então ele vai reinervar, voltar àquela sensibilidade normal. Então, às vezes tem que fazer uma avaliação adequada. A cirurgia não é o ponto principal. Então você vai desde o pré-operatório ao pós-operatório. O esclarecimento do paciente, ele entender a origem da dor, né? Estou com dor nas costas, tem uma hérnia, rotulou que aquilo é cirúrgico. Às vezes o mecanismo da dor não é gerado pela hérnia. É o paciente candidato a um bloqueio, a uma risotomia por radiofrequência, são outros de procedimento. E fora toda a questão da fisioterapia. A fisioterapia tem uma gama de técnicas, osteopatia, pilates para estabilização do core lombar, você tem a técnica da acupuntura, então tudo isso pode estar participando. Até a dieta é importante. Sim. Beber líquido, né? Muitos pacientes têm dores crônicas, não bebem líquido, né? Então isso é importante, a ingesta hídrica, alimentação correta, suplementação de vitamina D, complexo B. Ou seja, é um tratamento que exige um olhar na subjetividade de cada um. E aí você precisa estar com a indicação correta. Toda semana a gente tem esse papo esclarecedor aqui com o Dr. Erickson Bonifácio. Ele está no Instagram, no @dr.ericksonbonifácio, e lá você encontra todas as maneiras, né, de ter boas informações, inclusive a possibilidade de fazer consulta. Dr. Erickson, obrigada mais uma semana, também. viu? Até a próxima. Até a próxima.